Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez nos encontramos aqui na Web TV, a Voz Católica da Arquidiocese de Juiz de Fora, para a realização de mais um programa Encontro com Deus. Quero convidar todos os internautas para que juntos rezemos, pedindo a luz do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que este seja um programa abençoado. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria de lembrar você, internauta, para que coloque aí bem próximo a você que agora está em casa ou está no seu local de trabalho, a água que eu, Padre Expedito, irei abençoar no final do nosso programa. E hoje nós queremos, com grande alegria, conversar sobre a bondade. E eu vou iniciar contando para vocês um caso, um fato que aconteceu comigo, Padre Expedito. Quando o Dom Valmor Oliveira Azevedo, hoje arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, quando ele foi ordenado bispo, ele teve conosco uma reunião e ele disse algo que marcou profundamente a minha vida. E posso até dizer a vocês, marcou profundamente a minha vocação e o meu jeito de ser padre. Dom Valmor, na época, era nosso formador no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. E ele disse que, certo dia, trabalhando em Benfica, uma senhora aproximou-se dele e disse: Padre Valmor, o senhor é muito bom. E a partir de então, ele ficou meditando aquelas palavras daquela mulher simples que se aproximou dele e o chamou de bom. E conversando conosco, ele disse: olha, é bom ser bom. Gostaria que você, internauta, guardasse no seu coração esta fala, hoje minha, mas que tenha origem há tantos anos atrás, numa conversa com Dom Valmor. Eu digo a você aquilo que Dom Valmor nos disse no Seminário Santo Antônio: é bom ser bom. Por isso eu tenho uma pergunta a fazer a você. Você se considera uma boa pessoa? Você é do bem? As suas atitudes são atitudes do bem? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje, no programa, eu vou conversar com vocês sobre algumas atitudes de bondade. E eu pergunto se você é bom, porque muitas vezes nós podemos nos considerar pessoas boas, mas podemos nos pegar em algumas atitudes que não são tão boas. E eu sempre gosto de refletir com as pessoas, e falando de bondade, sobre os nossos relacionamentos. Você é uma pessoa
de fácil relacionamento, você tem muitos relacionamentos, você tem muitas amizades, ou você tem dificuldades no relacionamento com as pessoas. Aliás, quando alguém vem para procurar o Padre Expedito, para conversar ou até para confessar, e muitas vezes a pessoa pede: Padre, me ajuda a fazer um bom exame de consciência. Eu inicio sempre pelo relacionamento. Inicio da seguinte forma. Primeiro, um relacionamento consigo próprio, eu e eu. Como eu me relaciono comigo mesmo. Muitas pessoas não param para pensar nisso, mas é importante você pensar nisso. Como você se relaciona com você. Aí são vários aspectos. Por exemplo, o cuidado consigo próprio. O cuidado com o seu corpo. Depois, o meu relacionamento com as pessoas. E quando eu digo relacionamento com as pessoas, é o relacionamento com o outro. E aí vamos lembrar, nós nos relacionamos em diversas dimensões, poderíamos assim dizer. Porque muitas vezes pensamos muito no relacionamento familiar, mas esquecemos do relacionamento, por exemplo, no trabalho. O relacionamento com os nossos amigos, o relacionamento com os nossos conhecidos. Tem muitas pessoas que se relacionam muito bem no trabalho, se relacionam muito bem com as pessoas que são amigas, com os conhecidos e não têm um bom relacionamento, por exemplo, familiar, dentro de casa. Aí eu costumo lembrar daquela palavra persona. Persona quer dizer máscara. Fora do ambiente familiar, você pode exercer papéis. Pode ser um verdadeiro ator, uma atriz. Mas dentro de casa não tem jeito. As pessoas nos conhecem e conhecem a nossa intimidade. Então, dentro de casa, toda a máscara cai. Por isso que muitas pessoas são boas fora do ambiente familiar, mas dentro do ambiente familiar tem dificuldades no relacionamento. E por último, eu levo a pessoa a uma reflexão do relacionamento com Deus. Então, eu comigo, eu com o outro, eu com Deus. A Bíblia diz: se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou um grande mentiroso. E muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, às vezes temos a ideia de um Deus tão distante que nós podemos dizer que o amamos, que temos um bom relacionamento com Deus, mas tendo-o sempre muito distante de nós. Aí é fácil, porque dizer que você ama a pessoa que não convive diariamente com você é muito fácil. Agora, dizer que você ama a quem sempre está muito próximo de você é difícil. São alguns questionamentos que eu estou fazendo no início do nosso programa de hoje, só para você conseguir entender o quanto é importante, poderia até dizer, nos lapidarmos para sermos bons. Por isso eu escolhi 10 atitudes de bondade. E são atitudes do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano. A primeira atitude de bondade, e que hoje é muito discutida, principalmente com esta mudança que aconteceu agora, principalmente em questões relacionadas ao trânsito. Você quer ver muitas pessoas estressadas? Então, fique aí, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, fique parado um pouquinho ali na Avenida Rio Branco e comece a notar as pessoas, para você ver o quanto nós temos de motoristas estressados. Por quê? Porque falta paciência, falta formação, falta respeito. Por exemplo,
Uma atitude de bondade, o respeito ao pedestre. São situações, assuntos que hoje estão sendo super debatidos. Aliás, eu quero até fazer um elogio aqui à nossa cidade de Juiz de Fora. Uma das questões, das coisas que mais me marcaram quando eu estive visitando a Europa, foi o respeito pelos pedestres. Quando você coloca o pé na faixa para atravessar, o motorista para o veículo para você atravessar. Era até interessante, fomos eu e o Padre Márcio, eu até um dia brinquei com o Padre Márcio, falei, Padre Márcio, eu estou ficando tão mal acostumado aqui, que quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter que tomar cuidado, porque lá no Brasil, se você colocar o pé na faixa, e se você caminhar, você corre o risco de ser atropelado. Então, o respeito pelo pedestre vai dizer da sua bondade, sabia disso? Em algumas cidades do mundo, isso é muito comum, como eu acabei de dizer. Mas não precisamos esperar que essa cultura pegue, por exemplo, aqui, no nosso lugar, na nossa cidade, como um milagre. Por isso é preciso que você faça a sua parte. Quando você estiver dirigindo e vir alguém entrando na faixa de pedestre, pare e deixe que a pessoa atravesse. Já pensou ou já parou para pensar nisso? É uma atitude de bondade, é uma atitude de respeito. Até porque nós somos motoristas, mas nós também somos pedestres. Não é verdade? Pois bem, pense sobre isso. Uma segunda atitude de bondade, respeito às pessoas. Você que mora no prédio que tem, por exemplo, um porteiro. Quando você passa pela portaria, você cumprimenta o porteiro, dizendo, bom dia, senhor porteiro, ou boa tarde, ou boa noite. Pergunta como você vai, ou pergunta pela família. Algumas pessoas, inconscientemente, ainda fazem distinções entre pessoas. Sabiam disso? Então, um bom dia ao porteiro do prédio não é com a mesma empolgação ao bom dia dado a um cliente importante ou ao seu chefe. Por quê? Às vezes eu disse de forma inconsciente. Você trata melhor, talvez, aquele que você mais precisa dele. E outras pessoas passam como que veladas no seu dia a dia. Mas nós podemos mudar isso. Um simples bom dia mais caloroso pode trazer um sorriso e um dia melhor às pessoas do seu convívio. E é assim mesmo. Vou citar um exemplo interessante que mostra a bondade das pessoas, o respeito das pessoas. Vamos lembrar, voltar um pouco ao tempo e lembrar do relacionamento familiar. O relacionamento familiar. O quanto era diferente o relacionamento com as pessoas mais idosas e com os familiares, especialmente com os avós, com os tios, com os pais. Concorda comigo que era um relacionamento diferente, muito mais respeitoso, muito mais respeitoso. Isso mostra a bondade e o cuidado das pessoas com os outros. Por exemplo, o simples fato de você não apenas cumprimentar as pessoas mais idosas com educação, reconhecendo nas pessoas mais idosas a experiência que elas têm, mas o fato de você, por exemplo, pedir bênção ao seu avô, à sua avó, seu pai, sua mãe, seus tios, a sua madrinha, ao seu padrinho. Era lei, isso era lei. Eu tiro pela minha própria experiência, eu fui criado pedindo bênção aos avós, pedindo bênção aos tios, pedindo bênção ao padrinho
e a madrinha, especialmente de batismo. Mas hoje em dia, nós estamos perdendo esse respeito pelas pessoas. Eu sou padre e passei por uma experiência que me marcou muito quando eu fui ordenado. Já tem quase 20 anos, eu vou fazer agora, na verdade, 19 anos de padre, no início do mês de dezembro, dia 13 de dezembro. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito logo após a minha ordenação sacerdotal. Na cidade de Piau, eu fui criado na cidade de Piau, sempre me relacionando com as pessoas na cidade de Piau. Mas tinha um senhor lá em Piau que eu fui criado dentro da casa dele, o senhor Antônio e a dona Cecília. Fui criado dentro da casa deles, dentro mesmo da casa deles, convivendo com os filhos e são pessoas boas, agora já são falecidos. Mas eu nunca vou me esquecer, eu ordenei padre no sábado e no domingo, 8 horas da manhã, foi a minha primeira missa celebrada na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo da cidade de Piau. O senhor Antônio, ele e a dona Cecília estiveram na minha ordenação e voltaram para participarem da primeira missa agora do Padre Expedito. Logo após a missa, ele foi até a sacristia, ele chegou, pegou a minha mão e disse: sua bênção, Padre Expedito. Foi, como que eu vou dizer para vocês, foi um momento único na minha vida. Aquele homem, idoso, com mais de 80 anos de idade, um homem que me viu crescer, eu cresci dentro da casa dele. Após a minha ordenação, ele se aproximou de mim para pedir bênção. E sempre quando me encontrava, ele me pedia a bênção, padre. Isso é respeito. Um homem bom, do coração bom, respeitoso, amável. Embora fosse criado na zona rural e poderíamos dizer, não teve o estudo de conteúdos, mas a vida o ensinou a ser bom e respeitoso. Vou contar mais um fato para vocês vão achar até interessante esse fato. Minha mãe, quando eu chego na casa dos meus pais hoje e digo à minha mãe, sua bênção, mãe, ela diz, Deus te abençoe, sua bênção, padre. Eu digo, Deus a abençoe, sempre, seja pelo telefone ou seja pessoalmente lá em casa. São atitudes de bondade, de respeito para com as pessoas. Então, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, só vai fazer bem a você e às outras pessoas. Terceiro ponto. Tem um ditado que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse ditado tem, às vezes, muita graça quando ele não é aplicado no dia a dia. Pessoas, por exemplo, em cargo de chefia e de subordinados, não precisam se tratar com distância. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes nós até usamos essa expressão no nosso dia a dia. Quando a gente recebe uma ordem do superior, a gente diz, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não precisa existir distância entre as pessoas. Dá para conviver se respeitando, trocando experiências, independente do cargo ou da posição. No meu relacionamento, na minha paróquia, dando um exemplo para vocês, vocês já notaram que nos meus programas eu gosto muito de dar exemplos meus. É porque fica fácil, né? Da gente fazer aí a comparação. Eu procuro respeitar as pessoas, eu respeito as pessoas, graças a Deus. Eu não tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas. É uma graça que Deus me concedeu. Por isso, vou dizer a vocês, tenho 19 anos de padre e não sou um padre estressado. Não sou. Eu respeito as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas.
É tão bom ouvir as pessoas. Independente se eu sou o pároco da paróquia tal, ou se eu sou padre, independente disso, o importante é você ouvir as pessoas. Jesus nos ensina muito bem a ouvir as pessoas, porque Jesus aprendeu muito ao anunciar o reino de Deus no relacionamento com as pessoas, no relacionamento em geral, de modo especial no relacionamento com seus discípulos. E nós aprendemos muito no relacionamento com as pessoas. Então eu não preciso usar da autoridade de um cargo que eu ocupo, por exemplo, eu sou padre, para me distanciar das pessoas. Não preciso. A convivência harmoniosa, ela nos ajuda no nosso crescimento pessoal e no crescimento da nossa comunidade. Ou não é assim? Vocês sabem de experiências desastrosas nas nossas comunidades, onde pessoas se agarram a cargos, inclusive dentro das comunidades nossas, e começam a usar dos seus cargos para diminuir as outras pessoas. Isso é até anti-evangélico, diria vocês. Então, se você quer ser uma pessoa boa, seja próximo das pessoas, independente de quem você seja. Aliás, quanto mais responsabilidade nós temos, mais nós devemos contar com a ajuda e com a presença dos outros. Concorda comigo? Quarto ponto. Admite-se chefe com boa experiência. Pois é, já foi o tempo que o emprego, ou melhor dizendo, já foi o tempo em que o empregado era quem precisava do patrão. Hoje os papéis se mesclam. Você, empregador, pense bem nisso. Hoje você também é escolhido. Então preste atenção também em como trata os seus subordinados. Eles são importantes para você e são, antes de tudo, pessoas. Nós nos relacionamos, pense bem nisso, nós nos relacionamos com pessoas, não com coisas. O outro não pode ser coisificado. O outro com o qual eu me relaciono é uma pessoa que tem muito a me ajudar. E muito me ajuda. O respeito pelo outro me ajuda a ser bom. Quinto ponto, uma palavrinha que a gente costuma dizer, mágica. Sabe qual é? Obrigado. Em algumas filosofias é quase um dever de convívio social dizer obrigado. E não é uma questão de educação apenas, é uma questão de gentileza e de gratidão. Dizer obrigado fortalece laços e demonstra um sentimento mais que nobre. Por isso faço uma proposta a você no nosso programa de hoje, em que nós estamos conversando sobre a bondade. Pratique dizer obrigado, mesmo para as coisas mais simples. Diga obrigado, sempre agradeça. Vou dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que agradecem a Deus. Dizem a Deus, muito obrigado por ter me concedido, melhor dizendo, tal bênção. Muito obrigado, Senhor, por estar comigo. Muito obrigado, Senhor, por me ter concedido tal graça. Mas não conseguem dizer muito obrigado ao irmão e à irmã. Aí volta a lembrar a Sagrada Escritura. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Se você, na sua relação com Deus, sempre agradece, por que também não agradecer ao seu irmão, à sua irmã? A ajuda que você recebe da parte deles. Vamos pensar na família, por exemplo. Esposo e esposa. Você, internauta, que é casado, você que é casada. Como é difícil o relacionamento entre esposo e esposa. Mas como é mais fácil, poderíamos assim dizer, quando existe o respeito, a bondade, o amor
e principalmente o agradecimento e a gratidão no relacionamento entre esposo e entre esposa. Sexto, por favor, outra palavrinha mágica. Se nós dizemos que obrigado é uma palavrinha mágica, por favor também é uma palavrinha mágica. Como nós nos acostumamos a dizer, por exemplo, às crianças. Vamos pensar no nosso relacionamento com as crianças, né? Às vezes nós temos até dificuldade, né, de dizer, por exemplo, uma criança, por favor, com os adultos, por favor. Mas é uma palavrinha que abre portas. Então, a palavra por favor é uma palavra que abre portas. Com esta palavra nós conseguimos o que queremos de forma respeitosa e de forma educada. Não esqueça dessa palavrinha, por favor, não esqueça dela nem um minuto do seu dia. Seja lá quão corrido seja o seu dia. Peça por favor. É o por favor e o obrigado. Não se esqueça disso. Vai tornar você uma pessoa melhor. E agora, uma palavra séria. Amor. Como é sério dizer eu te amo. Concordam comigo? Nem vale citar aqui, não precisa do Padre Expedito citar, que é preciso você dizer, por exemplo, eu te amo. Para sua mãe, você diz. Para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos. Mas você já pensou no significado do sentimento de amor? O amor existe em diferentes formas e dimensões. É bem possível que você ame profundamente seu irmão ou seu amigo. E vou dizer uma coisa a você. O tempo passa e passa rápido. E pode ser que um dia ele morra sem saber isso. Por isso experimente, por mais difícil que seja, dizer às pessoas com quem você convive o quanto você as ama. O quanto é importante dizer eu te amo. O quanto é importante para a gente ouvir eu te amo. Concordam comigo? Eu costumo brincar, falando sério, dizendo assim, quando no relacionamento lá, familiar, mais íntimo, quando as pessoas estão namorando, é um tal de eu te amo para cá, eu te amo para lá. Eu não consigo viver sem você. Você é tudo para mim. Tem gente que vai além. Você é meu chão. Né? Se me tirar você, eu caio. Não é assim? Você é o meu ar. Se me tirar você, eu morro. Então, e diz eu te amo de todas as formas. Aí casa. Daí a poucos anos, já não dizem mais um ao outro, eu te amo. Isso faz falta, sabia? Você, internauta que é casado, esposo, experimente dizer à sua esposa, eu te amo. E você que é esposa, experimente dizer ao seu esposo, eu te amo. Você que tem amigos, não tenha vergonha de dizer aos seus amigos, eu amo vocês. O quanto é bom se sentir amado pelas pessoas e o quanto é bom também amar as pessoas. 8º ponto, aceite conselhos. Nós evoluímos enfrentando os problemas da vida, e são muitos. São muitas as situações difíceis na vida. Nós evoluímos com as experiências que essas questões difíceis nos trazem. Nós evoluímos principalmente quando nos propomos a aprender as lições da vida. Mas quando isso não for possível, evoluímos quando aceitamos a ajuda de quem sabe mais do que nós naquele momento difícil. Por isso digo uma coisa a você, aceite ajuda, aceite sim conselhos. Por que não? Tem pessoas que dizem assim, se conselho fosse bom, não dava, vendia. É horrível esse ditado. Porque o bom conselho tem que ser acolhido no coração. O bom conselho tem que ser acolhido na vida. Por isso, aceite conselhos
das pessoas que têm mais experiência do que você. Agora, para aceitar conselho, o que você precisa? Ouvir. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir as pessoas. 9º ponto. Seja mais presente na vida das pessoas que você ama. Com o passar dos anos, o nosso tempo parece ficar cada vez mais curto. E é assim mesmo. Nós vivemos na correria. A correria da vida moderna nos afasta dos nossos bons amigos e até da nossa família. Não deixe isso acontecer. Apareça, visite seus amigos frequentemente. Faça uma ligação surpresa. Mostre que se importa com uma pessoa querida, doando, internauta, o seu tempo a essa pessoa. Seja presença na vida dos seus amigos e na vida dos seus familiares. 10º e último ponto. Não precisa gritar para ser ouvido. Tem gente que acha que tem que gritar para ser ouvido. Seja qual for sua posição ou a sua situação, saiba que vale mais o seu argumento do que o seu tom de voz. A não ser que seja extremamente fundamental, você não precisa gritar para conseguir as coisas, principalmente se essa atitude é usada em coisas simples do dia a dia. O seu tom de voz pode mostrar o respeito que tem pelas pessoas. Por isso, a proposta de hoje, eu digo a você, internauta, seja do bem, seja bom. E guarde agora no seu coração, é bom ser bom. Vamos rezar a Deus, hoje, de modo especial, para pedir bondade. Senhor, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo os vês. E por isso, queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade, guarda nossa língua de toda calúnia, que nossas palavras sejam só de bênçãos, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos os que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza e que no decurso dos nossos dias nós te revelemos a todos os nossos irmãos e irmãs. Amém. Estamos quase chegando no final do programa Encontro com Deus, mas antes quero fazer um agradecimento aos nossos colaboradores. Agradeço a parceria com o restaurante Gostinho da Roça, de propriedade do José Henrique. O restaurante Gostinho da Roça, ele serve uma comida mineira no fogão a lenha, na panela de pedra. Olha o gostinho mineiro de comer bem. E o restaurante Gostinho da Roça fica na Avenida Getúlio Vargas, número 882, lá próxima à Praça do Riachuelo. Então, número 882, segundo piso, num casarão antigo, casarão belíssimo, casarão antigo com fachada amarela e branca. Lembrando que o restaurante Gostinho da Roça está oferecendo de terça a domingo o rodízio de massas e petiscos, sempre a partir das 18h30 até as 23h30. Tudo de primeira qualidade a um preço muito justo. Nós vamos rezar agora a oração a São Peregrino de Laziose, o santo protetor das pessoas que estão sofrendo com a enfermidade do câncer. E como vocês, internautas, já sabem, Padre Expedito é um grande divulgador da devoção a São Peregrino. Eu convido você agora a rezar junto comigo.
São Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida, admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste com a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna causou-te tanta dor e, apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura. A ti recorro, São Peregrino, pedindo a tua proteção. São tantos irmãos e irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer, mas hoje quero pedir especialmente por esta pessoa. Um instante de silêncio, coloque agora nas mãos de São Peregrino o nome da pessoa, das pessoas que você agora reza juntamente com o Padre Expedito, pedindo a cura desta enfermidade. Interceda junto a Deus Pai de infinita bondade, a Jesus, teu Filho amado, e a Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar a tua devoção para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. E agora nós nos preparamos para a bênção final do nosso programa. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiante para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.